ela vai ser toda no PowerPoint hoje. Deixa a mídia colocar lá para mim. Aí, eu já tinha feito esse banner desde ontem para chamar vocês para o culto. E vocês deram de cara com esta imagem. O que essa imagem evoca na sua mente? É esquisita, não é? Não é estranha essa imagem? Mas ela é necessária, viu? Então, como nós estamos falando muito do céu, né? Vamos falar do céu mais uma vez. Não é coisas da terra que nós vamos ver hoje. Nós vamos ver do céu. Só que a nossa mente humana, não é? É bem fraquinha para imaginação. Se eu começo a ler alguma passagem bíblica sobre o céu para você, eu forço a sua mente a imaginar coisas celestiais que não são parecidas com as coisas da terra. Um talvez mais criativo, com a mente mais fértil, vai compor uma imagem, e o outro que não tem essa capacidade vai ficar meio estéril, né? Sem criar uma imagem na cabeça. Então, deixa eu falar com vocês hoje. Hoje a palavra vai ser breve, vai ser curta. Daqui a pouco estaremos já celebrando a ceia do Senhor com os elementos. Mas hoje a mensagem é essencialmente visual. Eu preciso ilustrar para vocês coisas que a nossa mente humana terrena não consegue imaginar. Então vamos fazer aqui uma ministração muito visual. Amém? Bem devagarinho para você ver. Então, essa imagem estranha que você está vendo aí faz parte da ministração. Vamos lá, devagarinho? O mistério do cordeiro de 7 chifres e 7 olhos. Avance para mim aí, mídia, por favor. Cantamos nesta noite canções sobre a visão de Apocalipse capítulo 5. E é interessante que eu e Lenice não combinamos isso. É pelo Espírito. Eu recebi essa direção da mensagem domingo passado, quando estava aqui. Então, ela faz a parte dela do louvor separada de mim. Às vezes a gente se consulta, às vezes a gente até combina, mas desta vez não foi combinado. Os mesmos textos que ela usou nas canções, foram cantados aqui, são a base da ministração de hoje. Apocalipse 5, de 1 até o verso 5, para começar. Vamos lá? Lê comigo em voz alta, não são muitos textos hoje, é mais visual. Vamos lá? Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Como é que você imagina esse livro? João viu, né? Tem aquela canção, João viu. João viu, teve visões proféticas. Uma pessoa menos acostumada com a leitura bíblica, com os princípios bíblicos, pode pensar num livro que tem hoje, moderno, uma brochura, né? Uma encadernação. Mas o livro na antiguidade, no tempo de João, era um rolo, um pergaminho. E como é que era selado? Selo hoje é outra coisa, né? Havia até nas cartas selinho de papel, com cola. Selo na antiguidade era parafina. Cera de vela, que você derrete, não é? Na antiguidade pegava-se os documentos em rolo, em formato de pergaminho, e numa das pontas pingava-se parafina, e ali ficava a parafina lacrando aquele documento. Normalmente os reis tinham um anel ou um sinete, um colar com um brasão do rei, e eles pegavam esse colar ou um anel, e quando a parafina estava mole ainda, eles impunham assim a empunhadura ali, e ficava marcado naquele selo, naquela parafina derretida, o brasão do rei. Se alguém quisesse abrir aquele documento, aquele rolo, quebrava-se o selo, a parafina. Amém? João está tendo uma visão do céu e ele está vendo um rolo. O livro ali é um rolo. E esse rolo tem 7 lacres de parafina. É essa a visão. Percebam como é difícil quando você lê sozinho em casa. Você lê com a mentalidade moderna, século 21.
E às vezes isso vai desvirtuar o sentido original daquilo que foi visto por João. Nossa mente tem que ficar imaginando coisas que não são costumeiras, que nós não conhecemos direito. Como é que era o costume da época, os utensílios da época. Por isso a necessidade do visual. Amém, igreja? Verso 2, igreja, vamos lá? Vi também um anjo forte, que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Esse livro é tão sagrado, que nem olhar para o livro os anjos podiam. Verso 4. E aí João fala na primeira pessoa, o apóstolo João. Ele está na ilha de Patmos, preso, mas está tendo visões na mente dele. Quando ele vê que o livro é tão santo, que nem anjo, nem homem vivo, nem homem que está morto debaixo da terra, ninguém era digno de abrir aquele livro, ele se emociona. E aí o verso 4 diz, vamos lá? E eu chorava muito. O ancião João começou a chorar, ninguém é digno. Nenhum ser humano, nenhum ser angelical é digno, nem de olhar para o livro, quanto mais tocar nele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Verso 5, vamos lá? Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. O leão da tribo de Judá, o que vem da linhagem de Judá, que vem da linhagem de Davi, Jesus, ele venceu. Só ele, em todo o universo criado, era poderoso e santo o suficiente para abrir os 7 selos daquele livro. Amém, povo santo? É uma visão. João está tendo visões. O corpo dele está na ilha, mas a mente dele viajou para o céu. Quero que você veja mais ou menos como é isso. Avança para mim. E aí ele vê essa imagem na visão dele. Um cordeiro com 7 chifres e 7 olhos. Verso 6, vamos lá, igreja? Então, vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Que visão é esta? Perceba que na sala do trono, onde João está, tem outros seres. Tem os seres viventes. 4 querubins. Anjos criados exclusivamente para estarem perto de Deus, do trono de Deus. Cada anjo com 6 asas. Com 2 eles voam, com 2 eles cobrem o corpo e com 2 eles cobrem o rosto. Porque nem esses anjos, criados santos e puros, podem olhar para Deus diretamente. Porque Deus é santo, santo, santo. Totalmente santo. Além disso, há 24 anciãos. É uma classe angelical que também foi feita para estar ali perto de Deus. Então, diante do trono de Deus, tem 24 anciãos, tem 4 querubins, 4 seres viventes, e ninguém mais. Os outros anjos estão mais distantes, perto só esses. E aí no meio daquilo tudo, ele vê o trono de Deus, e no meio do trono, ou diante do trono, esta visão,
um cordeiro com 7 chifres e 7 olhos. Vamos lá, devagarinho, vamos visualizar. Acho que você nunca mais vai esquecer disso. Quem é ele? É Cristo. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Quem é que tem essa plenitude do Espírito, dos 7 Espíritos? Deus o Pai e o nosso Salvador Jesus Cristo. Amém? Vamos ver texto? Avança aí para mim. Colossenses capítulo 2, verso 9. Vamos declarar, igreja, os textos. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. No corpo do Filho de Deus, esse corpo que ressuscitou dentre os mortos, subiu ao céu. Nesse corpo habita a plenitude da divindade. A plenitude são 7 Espíritos. Em Cristo tem 7 Espíritos de Deus. Ele próprio diz isso na primeira pessoa. Apocalipse 3:1, igreja, vamos lá? Ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas, que são as 7 congregações destacadas no livro de Apocalipse. Deus, o Pai, tem seus 7 Espíritos. O Filho tem os 7 Espíritos de Deus. São 7 chamas de fogo que ardem diante do trono. Nós aqui colocamos um menorá aceso, tipificando os 7 Espíritos de Deus. É o que João viu lá no céu. Avança para mim. O que são, então, não tem muito mistério. 7 olhos. 7 é o número da plenitude, da perfeição, do pleroma de Deus. 7 é sempre ligado à divindade. 7 olhos, visão total, toda a visão. Onisciência. O Cordeiro, assim como o Pai, enxerga tudo e todos ao mesmo tempo. 7 chifres. Chifres é poder. Tem todo o poder. Onipotência. Diga comigo, o Cordeiro tem toda a visão. Onisciência. Amém, povo santo? Diga de novo, o Cordeiro tem 7 chifres. Todo poder. Onipotência. O que Jesus tem então, irmãos? A plenitude. Ele tem todo poder e ele tem toda a ciência, todo conhecimento. Assim como o Pai, o nosso Senhor Jesus vê tudo e todos. Todos os bilhões de formiguinhas na terra, todos os milhões de cristãos que são dele, ele vê tudo e todos ao mesmo tempo. E ele tem todo o poder que o Pai tem, foi dado também ao Filho. Avança para mim. Acabamos com o mistério dos 7 olhos e 7 chifres. Mateus 28:18, igreja, vamos lá? Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Cabe aqui uma colocação. Jesus não diz que ele tinha em si mesmo. Jesus diz que recebeu. Foi dado a ele toda a autoridade, todo poder. Quem é mais poderoso do que o Filho e lhe deu tudo? O Pai. O Pai deu todo o poder para Jesus, o Filho. Ele declara aí com todas as letras: me foi dado. Quem recebe é um, quem dá é o outro. 1 Coríntios 15:27, irmãos. Paulo fala assim, ó: porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. O Senhor tem o poder sobre tudo criado, sobre o mundo criado, sobre os animais, sobre os homens. Tudo está debaixo do poder de Cristo Jesus. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui
Aquele que tudo lhe subordinou. Quem é esse que subordinou tudo ao Filho? O Pai. Nessa diligência entre eles, nessa cooperação entre Pai e Filho, o Pai deu todo o poder ao Filho. O Pai deu tudo submisso ao Filho. Todo ser criado está sujeito a Jesus. Ele é o cabeça, diz o apóstolo Paulo, de todo principado, de toda potestade e poder, para em tudo ter a primazia. Quantos podem glorificar o nosso Senhor Jesus por isso? Jesus tem todo o poder do universo que foi dado pelo Pai a ele. Avança para mim, por favor. Vamos voltar para a sala dos tronos e a visão de João. Naquela figurinha ali do lado, nós vemos ali o cordeiro ainda na figura de um animal, né? Com 7 chifres e 7 olhos. E diante deles temos os querubins prostrados. E mais atrás, alguns dos 24 anciões em derredor. Todos os seres lá no céu, quando o cordeiro foi assunto ao céu, tiveram que se dobrar diante dele. Quantos podem dizer amém? Todos os seres angelicais se dobram diante do cordeiro. Mas Jesus não é um animal, era uma visão. Jesus de fato é um homem. E a palavra o descreve como homem nas visões de João, com uma cinta no meio do seu corpo, com olhos como chama de fogo e os cabelos brancos como a neve. O Filho de Deus morreu com 33 anos e meio. Mas no céu glorificado ele tem os cabelos brancos como a neve. Esse branquiçado cabelo dele, essa brancura, diz respeito à sua eternidade. Ele é antes que houvesse mundo, ele é antes que houvesse tudo. Então os cabelos brancos simbolizam sua antiguidade. Ele é eterno. Nessa ilustração aqui fica claro. O Cordeiro é o único digno de ir até Deus Pai, pegar o livro selado com 7 selos e abrir o livro. Está conseguindo enxergar a imagem ali, irmãos? Enquanto isso, os 24 anciãos estão de redor. Quando o Cordeiro pega o livro selado e abre os seus selos, os anjos que estão ao redor se dobram diante do Cordeiro. Avança aí para mim. É a imagem que você está vendo ali embaixo à esquerda. Quando o Filho de Deus pega o livro, e de santo ninguém nem podia nem olhar para ele, os seres celestiais todos se dobram diante do Cordeiro. E a palavra de Deus diz que eles têm que agora adorar o Cordeiro. Apocalipse 5:8, continuação do texto. Vamos lá, igreja. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Deixa eu destacar isso aqui, irmãos. Antes que o Cordeiro saísse da terra e voltasse para o céu, os 4 seres viventes só têm uma função. A palavra de Deus diz que eles o tempo todo dizem: Santo, 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 sem cansar. Eles estão adorando a Deus Pai continuamente. Aquele que está sentado no trono é o Pai. E os anjos ao redor dele adoram o Pai. Mas agora Jesus vem da terra vitorioso, chega até o céu, é conduzido à sala do trono. Os anjos são conduzidos a adorar agora o Cordeiro também. Já adoravam Deus Pai, mas tem que adorar agora o Filho, que chegou no céu e pegou o livro e tomou nas mãos. Olha o que a palavra de Deus diz. Vou ler novamente. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes, querubins, e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa
e taça de ouro cheia de incenso, que são as orações dos santos. É aquela ilustração que você está vendo ali. Estão segurando incensários, e nesse incensário sobem fumaça. Essa fumaça simboliza as minhas e as tuas orações. Quando eu oro aqui na terra e falo com Deus, sobe a fumacinha. Simbólica, tá, irmão? Simbólica. E os anjos vão catando essas orações e colocando no incensário diante de Deus. Agora eles se dobram diante do Filho, diante do Cordeiro. Avança aí para mim. Porque o Filho de Deus é identificado no céu como Cordeiro de Deus. Eu me faço a pergunta, pesquisei, vi comentaristas bíblicos. Sabe o que eu descobri, ou pelo menos é isso que eu entendi? Você leu ali um texto que fala que ele é o leão da tribo de Judá. Meus irmãos, na minha concepção humana, que figura ou que animal é mais apropriado para Jesus? Um cordeiro ou um leão? O que você acha? O leão é forte. O leão é majestoso, é o rei da floresta, o rei da selva. O leão espedaça o inimigo. E Jesus é o leão da tribo de Judá. Amém, povo santo? Se ele é leão, por que ele também é cordeiro no céu? Como cordeiro mudo, diante dos seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Estava profetizado desde Isaías. Como cordeiro que tira o pecado do mundo, foi assim revelado para João Batista. Ele é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus então desce à terra para ser imolado, para morrer, para nos resgatar. Jesus morre como cordeiro mudo, diante de seus tosquiadores. E ele sobe ao céu, e no céu ele não é toda hora chamado de leão. Ele é toda hora chamado de cordeiro. Porque a imagem do cordeiro prevalece sobre a do leão. Há uma profecia que diz que o Senhor rugirá de Sião. Significa que quando ele descer do céu para pelejar e vencer as hostes do inimigo, ele será guerreiro poderoso como um leão. Isso vai acontecer. Quando o anticristo tomar conta desse mundo, Jesus vem como um leão para guerrear. Mas no céu, a sua identidade mais forte não é como leão para guerrear. É como cordeiro sacrificial. Como cordeiro do sacrifício. E aí, queridos, a maioria dos comentadores chegou à conclusão. Por que Jesus é mais cordeiro do que leão lá no céu? Porque a simbologia do sacrifício dele nunca vai ser esquecida. Um Deus tomou forma humana e morreu como cordeiro, foi sacrificado. Essa simbologia é muito forte. Ele virá para guerrear, mas ele sempre será o leão, o cordeiro que tira o pecado do mundo. Sabe quantas vezes aparece no Apocalipse ele como cordeiro? 30 vezes. Sabe quantas vezes ele aparece como leão? Uma vez. O tempo todo é cordeiro, cordeiro, cordeiro. Amém, povo santo? Avança aí para mim. Verso 9, Apocalipse 5 ainda. Nós estamos no verso 9 em diante. Vamos lá? E aí os anjos começam a entoar um novo cântico. Vamos lá? E entoavam novo. Eu quero destacar isso que é importante. O que os anjos faziam antes de Jesus subir ao céu? Cantavam para Deus o Pai. Louvavam Deus o Pai o tempo todo. Quando o Filho de Deus ressuscitado e glorificado sobe ao céu, agora os anjos têm que emendar o cântico. Eles adoravam, estavam sentados no trono, Deus. Agora tem Deus e tem o Filho. Tem que aumentar o cântico. Por isso é novo. Não é o mesmo cântico da eternidade de antes. É um cântico
com o acréscimo da adoração também ao Filho. A palavra do Senhor diz, entoava um novo cântico dizendo, olha para quem é o novo cântico, vamos lá? Digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reis e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. É o Filho, verso 11. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes, dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares. É como se o foco da visão de João fosse aumentando. Primeiro ele vê o Cordeiro diante do trono. Só vê só o que está naquele perímetro diante do trono. Tem o Pai, tem os 24 anciãos, tem os 4 querubins. Essa é a primeira visão de João. Ele não vê além disso. Mas na sequência, depois do cântico, parece que o foco abre e João vê milhares e milhares, milhões e milhões de anjos. Porque no céu é povoado de muitos anjos. Agora aumentou o foco. E o que todos esses seres estavam fazendo? Verso 12, vamos lá, igreja. Proclamando em grande voz, digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Verso 13, igreja. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra e debaixo da terra e sobre o mar e tudo que neles há, estava dizendo, aquele que está sentado no trono, Deus Pai, e ao Cordeiro, Deus Filho, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Você pode glorificar os dois nessa hora? Ao nosso grande Deus, o Pai, e ao nosso Rei e Salvador Jesus. João vai sendo ministrado com a visão, e a visão deve ministrar o nosso coração. Não há ser criado no universo que não adore a Jesus, amém? Todos os seres criados por Ele o adoram. Adoram ao Pai e adoram a Jesus. Não há nada errado em adorar os dois. Avança para mim, por favor. Apocalipse 7:10, está bem grandão a igreja. Vamos lá? E clamavam em grande voz, dizendo, ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro, pertence a salvação. Perceba aí, queridos, tem muitos cristãos que não conseguem ver dois nessa cena. Eles misturam o pai com o filho com o pai, e acabam vendo um só. A palavra de Deus é clara em dizer que lá em cima não tem um trono só. Se tivesse um trono só, poderia até se imaginar que o pai e o filho, ora ali, se misturassem no mesmo trono. Mas a palavra de Deus é clara em dizer que o Filho de Deus subiu ao céu e ele está sentado à direita do Pai. À destra é a direita. No centro do trono está o Pai. E à sua direita está o Cordeiro. Quantos podem dizer amém? Aí o texto explica. É o que está sentado no trono, Deus Pai, e o Cordeiro. A eles pertencem a salvação. Jesus é Cordeiro até hoje na visão celestial, porque ele efetivou a nossa salvação. Como leão, ele vem vencer inimigos, mas como Cordeiro, ele me comprou e comprou você. Quantos dizem amém? Se ele vier só como guerreiro, se ele vier só como leão, ele não nos resgataria do nosso pecado.
Ele tinha que vir morrer no meu lugar, morrer no seu lugar. A reunião de hoje é um memorial da morte de Jesus até que ele venha. Sua morte, ressurreição e esperança da sua vinda. Amém? Mas nunca sem enfatizar que o Cordeiro foi morto. O Cordeiro foi morto, tem que reverberar na nossa mente. Ele não é só aquele que venceu a morte, ele é aquele que morreu para nos resgatar. Amém, povo santo? Valorizando sua morte. A eles pertence a salvação. Avança mais um para mim. Comprados pelo sangue do Cordeiro. Todos que já entenderam que a salvação está nele. Ninguém vem a Jesus só para se dar bem nessa vida, irmãos. Se alguém veio enganado. Se te prometer, ó, se você se entregar a Jesus, é a aguinha, né? Se você se entregar a Jesus, você vai ter casa, roupa, comida. Você vai se dar bem na vida, vai virar microempresário. Esse apelo está totalmente errado. Ninguém vem a Jesus pelos bens, pelos benefícios mundanos. Nós só vamos a Jesus porque somos carentes de salvação. Porque nossa alma estava perdida em trevas. A nossa alma carecia de um Salvador. E o único digno no universo foi o Filho de Deus, sem pecado, morrendo por nós, nos comprando com seu sangue. Nós fomos resgatados da mão do inimigo. Nós éramos prisioneiros. Pela palavra de Deus diz, filhos da desobediência, como com todos os demais. Nós éramos escravos do pecado. E escravo não tem liberdade. Uma pessoa que não entendeu que para ir a Jesus, tem gente que pensa, eu vou para a igreja. Pensa que é a igreja que faz alguma mudança na vida dele. Igreja não muda ninguém. Nós podemos nos apoiar mutuamente, orar uns pelos outros. O único que tem poder para mudar a minha sorte é Cristo Jesus. Ele muda a minha vida, junto com o Pai. Igreja não muda a minha vida. Igreja me apoia, mas não muda a minha vida. Amém, povo santo? Não pensa assim, não, tem que ir para a igreja. Você não tem que ir para a igreja. Você tem que se entregar a Jesus. Existe alguém que morreu para te resgatar. Existe alguém que verteu o próprio sangue para comprar você com preço de sangue. Jesus. 1 Pedro 1,18, igreja. Vamos ler? Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, do Rei ungido, conhecido com efeito, antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós. Amém, povo santo? Você foi resgatado. Alguém pagou a sua dívida. Você estava escravo, tinha que ser comprado a sua liberdade. Foi comprado com sangue. Somos comprados, remidos, resgatados com sangue. Diga isso em nome de Jesus. Declara isso para a sua consciência. Eu fui comprado por preço de sangue. Eu fui resgatado por preço de sangue. Amém, povo santo? Só estamos aqui livres porque alguém comprou a nossa libertação. Foi Cristo. Essa simbologia é muito forte, você precisa conhecer isso. Para terminar essa mensagem, já está no fim, tem um pequeno vídeo. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último.